Infelizmente, o cristianismo está em queda no mundo todo. A cada dia que passa, menos pessoas declaram sua fé em Jesus Cristo como Salvador de suas vidas. E o pior, muitos que se dizem cristãos estão abandonando a fé, cumprindo assim a profecia de que a apostasia tomaria conta do mundo no fim dos tempos. Veja o que está escrito em 1 Timóteo capítulo 4. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. A Bíblia também diz que é muito importante que o cristão viva em comunhão com outros irmãos na fé. Porém, o que nós temos visto ultimamente são as igrejas cada vez mais vazias. É sobre isso que nós vamos falar hoje e eu vou te mostrar o que já está acontecendo em vários países do mundo. Você vai ficar impressionado. Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal. É só você clicar no botão abaixo, inscrever-se, e do lado vai aparecer um sininho. Ative também esse sininho para que você receba as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo. Todos os dias eu quero te ajudar na caminhada com Deus, então venha participar junto comigo, ok? Então vamos lá. As estatísticas mostram que a cada geração as pessoas estão se tornando menos religiosas. E quanto mais mundana a nossa sociedade se torna, menos a palavra de Deus consegue impactar a vida das pessoas e, consequentemente, mais igrejas fecham suas portas. Um jornal americano chamado The Wall Street destacou que centenas de prédios onde antes funcionavam templos cristãos foram fechados e acabaram sendo ocupados por escritórios, bares, boates e restaurantes. E a situação não é nada diferente na Europa. Um instituto que estuda os comportamentos da sociedade atual constatou que apenas 15% dos que se dizem cristãos vão à igreja. Isso pode ser muito prejudicial, pois nós cristãos fomos chamados para ter comunhão uns com os outros. Veja o que a Bíblia diz. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. E uma outra questão preocupante é a quantidade de pessoas que dizem não ter religião ou que se consideram ateus. No Brasil, esse número passa de 20 milhões de pessoas. E essa tendência está se espalhando rapidamente pelo restante do mundo. E o mais assustador é que em Israel, nação eleita pelo Senhor, mais de 65% das pessoas não têm religião nenhuma e não reconhecem Jesus como Filho de Deus. Uma outra pesquisa do Instituto Gallup mostrou que o número de americanos que estão abandonando a fé em Cristo também está aumentando. Nas últimas décadas, mais de 70 milhões de americanos deixaram de ser cristãos e passaram a ter outras crenças. Isso sem falar dos que se tornaram ateus. E quando foram questionados do motivo dessa mudança, muitos disseram que não concordavam com os ensinamentos e a posição de certas igrejas sobre questões sociais e políticas. Além disso, muitos disseram que a ciência os levou a enxergar a vida de uma outra forma. Ou seja, essas pessoas estão colocando a ciência acima da palavra de Deus e enxergando a Bíblia como algo fantasioso e que não pode ser comprovado. Mas se nós formos analisar, muitas descobertas da ciência nas últimas décadas não foram desfavoráveis à Bíblia. Pelo contrário, comprovaram que ela está correta e que ela é a palavra de Deus. Um exemplo disso está relacionado à Arca de Noé. No ano de 2014, 4 alunos da física da Universidade de Leicester confirmaram que a arca era fisicamente possível de ser construída. Eles começaram a pesquisa sobre a possibilidade da arca flutuar enquanto carregavam um par de cada espécie de animal, analisando passo a passo das instruções dadas por Deus a Noé. Depois, eles transformaram os cúbitos, que é a medida utilizada na Bíblia, para centímetros, determinando que um cúbito correspondia a 48 centímetros. E seguindo esta linha, eles descobriram que a arca teria 145 metros de comprimento, 24 metros de largura e 14 metros de altura. Noé também foi instruído a construir a arca com madeira de gopher, cuja densidade é parecida com a madeira do cipestre, utilizada pelos estudantes para realizar os cálculos. Então, eles chegaram à conclusão que a arca vazia teria um peso de 1.200.000 quilos. E para flutuar, a densidade da embarcação teria que ser menor do que a da água.
Então, a arca poderia suportar até 51 milhões de quilos, o suficiente para transportar todas as espécies sem afundar. Mas infelizmente, mesmo a ciência comprovando a existência de Deus e a veracidade dos relatos bíblicos, o cristianismo continua em decadência. E agora eu vou te mostrar 3 motivos que podem estar colaborando para que isso aconteça. O primeiro motivo: as falsas doutrinas das igrejas. Muitas denominações que se dizem cristãs têm aceitado cada vez mais as ideias do mundo e rejeitado o que a Bíblia diz. Elas evitam falar sobre o pecado, o arrependimento, preferindo mais a tolerância e a aceitação. E por não se posicionarem contra as práticas mundanas que a Bíblia condena, as pessoas acabam se desviando do caminho de Deus. E isso é muito perigoso, irmãos, pois à medida em que os membros da igreja percebem que pouca coisa é exigida deles, muitos decidem que a igreja não é mais importante em sua caminhada e acabam deixando de congregar. E foi exatamente sobre isso que o apóstolo Paulo falou no livro de 2 Timóteo, capítulo 4. Vamos ver o que ele escreveu. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. E a postura errada dessas igrejas faz com que as pessoas achem que não precisam de Deus para terem valores morais e bons costumes. Porém, Deus já decidiu o que é bom e o que é mal e registrou isso nos seus mandamentos. E quando as pessoas tentam decidir por si mesmas o que é certo e o que é errado, elas tomam para si o lugar que é do Senhor. Veja o que está escrito. Ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Além disso, em Provérbios capítulo 3 está escrito: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. O segundo motivo por que as pessoas estão abandonando o cristianismo: as famílias estão se desintegrando. Uma pesquisa do Instituto American Enterprise, realizada em 2019, descobriu que filhos criados por pais divorciados tiveram pouca ou nenhuma experiência espiritual durante a infância. Além disso, apenas 28% dessas pessoas hoje frequentam uma igreja cristã. Um casamento onde Deus é colocado no centro e onde os mandamentos do Senhor são observados e ensinados é muito importante para o desenvolvimento espiritual dos filhos. É por isso que a Bíblia diz: não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso tenham bom senso, não sejam infiéis. E Deus também deixou um mandamento muito importante aos pais. Veja o que está escrito: que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Mas infelizmente, em lares desfeitos, muitas vezes essa tarefa é direcionada apenas à mãe ou ao pai. E como muitos deles não assumem essa responsabilidade, mais jovens estão crescendo sem instrução bíblica e decidindo seguir os seus caminhos que não levam a Deus e a salvação através de Jesus Cristo. O terceiro motivo pelo qual as pessoas estão abandonando o cristianismo é o individualismo. Em um estudo sobre a fé dos americanos, que representam 47% de protestantes no mundo, descobriu que a geração que nasceu de 1981 a 1997 e que hoje tem idades entre 24 e 40 anos, é a menos cristã da história do país. E segundo o estudo, uma das razões é o aumento do individualismo.
que coloca o eu em primeiro lugar, o que não se encaixa com os ensinamentos da Bíblia, que diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, irmãos, à medida em que as pessoas buscam decidir por si mesmas o que é certo, elas ignoram os ensinamentos de Deus na Bíblia. Porém, mesmo diante de uma sociedade cheia de ateus e falsos cristãos, a verdadeira Igreja de Cristo continua proclamando a verdade do Evangelho com o objetivo de salvar almas. Então, por mais que você encontre outras formas de viver a sua espiritualidade, tome cuidado para não ser enganado e fique firme nas promessas do Senhor, pois serão elas que te livrarão da condenação eterna. Amém? Lembre-se do que Jesus disse: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos, familiares e se inscreva aqui no meu canal. Eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.